Temos um convidado agora para falar sobre este assunto. Vamos conversar com o secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, Dr. Vladimir Aras, para nos explicar exatamente como esse compartilhamento de informações vai ajudar o Brasil a desvendar esquemas como esse que estão sendo investigados, que está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Doutor, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan e a vocês aí no estúdio. O Brasil passa a fazer parte desse acordo de forma mais abrangente agora, ampliando o compartilhamento de informações. Isso pode alimentar, com um número maior de dados, por exemplo, as investigações relativas à Operação Lava Jato, doutor? Pode sim. Na verdade, nós estamos, nos últimos 10 anos, numa progressão muito interessante na ampliação das ferramentas de cooperação internacional, que serviam no passado basicamente para a captura de foragidos em casos de extradição. Nos últimos anos, graças à formação de um marco normativo global e ao estabelecimento de laços mais concretos entre os chamados países cooperantes, nós vimos uma evolução também das ferramentas de cooperação internacional para a obtenção de provas e agora também para a recuperação de ativos e dinheiro sujo, seja na perspectiva criminal, de localizar valores que tenham sido desviados a partir de práticas criminosas comuns ou mais complexas, desde o narcotráfico até a corrupção, e também a formação de vínculos jurídicos, no caso tratados, que facilitam não só o trabalho do Ministério Público e do Judiciário e da Polícia, mas também dos fiscos, dos órgãos tributários, no nosso caso da Receita Federal do Brasil, o que torna o espaço que era um espaço de impunidade, aqueles locais que normalmente eram refúgios seguros, ou para ocultação de criminosos, ou para esconder provas, ou para ocultar ativos, locais de mais difícil alcance para esses criminosos, pré uma vez que vários países se tornam cooperantes ao assinarem tratados desse tipo e ao receberem pressão de organismos internacionais, fica mais fácil para o Ministério Público, para a Receita Federal, para a Polícia, alcançar esses criminosos, trazer as provas e também buscar o dinheiro nesses antigos paraísos fiscais. Bom dia, doutor Vladimir Aras, Marco Antônio Villa. Doutor Aras, quanto foi recuperado nos últimos anos justamente com essa política, com todos esses acordos feitos, quanto do dinheiro público, quanto é que foi recuperado? E o dinheiro, quando é recuperado, vai para quem? Ele volta para o Tesouro da União, vai para a empresa que foi, no caso, a Petrobras, destruída aí por esse esquema de corrupção? Como é que é isso? Quer dizer, quanto é que efetivamente veio para cá, voltou, e a quem ele foi destinado? A sua pergunta é muito interessante, Vila, e serve para mostrar essa evolução de que eu tratei. Nos 10 anos anteriores ao caso Lava Jato, isso entre 2004 e 2014, mais ou menos, o Brasil inteiro, isso significa tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal, o trabalho do Ministério Público Estadual e Federal e das polícias, só conseguiu trazer de volta para o Brasil 45 bilhões de reais, o que é insignificante, todos nós como sabemos que nesses 10 anos houve uma série de atividades criminosas que levaram dinheiro para fora do Brasil e é importante frisar que isso não significa apenas corrupção, mas também narcotráfico e outros tipos de criminalidade. Tráfico humano, tráfico de pessoas que também gera bastante riqueza ilícita, tráfico de animais silvestres, etc. Então, nesses 10 anos anteriores ao caso Lava Jato, repatriação para o país inteiro, 45 bilhões de reais, o que é realmente bastante irrisório. Nos 2 anos e meio, quase 3, que a Lava Jato tem realizado suas atividades, esse número cresceu extraordinariamente, de modo que hoje efetivamente repatriados, eu gosto de frisar isso, efetivamente repatriados, significa dinheiro que foi rastreado no exterior, graças a acordo de colaboração premiada ou provas testemunhais, que é do sigilo bancário, etc. Dinheiro que foi bloqueado no exterior e que, a partir de um mecanismo de cooperação internacional, foi devolvido ao Brasil. Nós já estamos na casa de mais de 550
milhões de reais. Por que essa diferença estrondosa entre os 10 anos anteriores e esse período agora da Lava Jato? Há uma série de fatores. O primeiro fator é justamente o fato de nós termos hoje órgãos estruturados de cooperação internacional, tanto no Ministério da Justiça quanto na Polícia e também no Ministério Público e obviamente também deve se citar o trabalho da Advocacia Geral da União. Por outro lado, nós temos hoje um ambiente cooperativo muito favorável em todo o mundo. Os países hoje cooperam mais entre si para essa finalidade de localização de ativos sujos e devolução desses valores. Isso numa perspectiva de luta contra a lavagem de dinheiro, que é um fenômeno muito preocupante para as economias globais, e também na luta contra o terrorismo, porque o financiamento do terrorismo é também uma forma, um fenômeno criminal que utiliza os mesmos veios de evasão de divisas, de ocultação patrimonial, que as condutas mais comuns de criminalidade também utilizam. E o terceiro fator, esses são os dois primeiros fatores, e o terceiro fator que contribui para esse cenário é o fato de que o Ministério Público e os órgãos que também trabalham na cooperação que eu já citei, passaram a utilizar ferramentas mais modernas e conjugar ferramentas de investigação com os mecanismos de cooperação internacional. Então, esse resultado de mais de 500 milhões de repatriação resulta de dinheiro que já voltou para o Brasil, resulta justamente dessa junção da ideia dos acordos de colaboração que permitiram rastreamento de grandes quantias, vultosas quantias depositadas em antigos paraísos fiscais ou em praças financeiras muito comuns como a Suíça, e a assistência prestada pelo Ministério Público desses países, sobretudo pelo Ministério Público suíço, para a devolução desse dinheiro. Esse é o cenário. E a segunda parte da sua pergunta é para onde vai o dinheiro. Muito bem, o Código Penal, na parte geral do Código Penal, que data de 1984, ali existe um artigo que determina que os valores que são recuperados a partir de uma conduta ilícita, quando o indivíduo é condenado por essa conduta ilícita, esses valores devem voltar primeiro para as vítimas e os terceiros de boa-fé, se houver vítimas e terceiros de boa-fé na relação jurídica, e para a União, né? Esses valores, então, podem ser confiscados pela União. Na lei de lavagem é também permitido que parte desses valores voltem para os Estados-membros ou para o Distrito Federal, se for o caso. Então, genericamente, a gente tem a devolução para vítimas, terceiros lesados de boa-fé, ou para o confisco, o perdimento desses valores em proveito do Tesouro Nacional. No caso Lava Jato, normalmente esses valores têm sido devolvidos à Petrobras ou às demais vítimas, às companhias que estão no grupo Petrobras. E isso tem sido feito a partir de decisões judiciais, tanto de Curitiba quanto do Supremo Tribunal Federal. Doutor, é claro, é extremamente positivo que você tenha um número maior de países cooperando, mas no caso daqueles países que não são signatários do acordo e não estão cooperando, qual vai ser a postura, por exemplo, do governo brasileiro para fiscalizar ou para tentar garantir um nível mais rígido de fiscalização com quem estabelece relações financeiras com esses países? Sua pergunta está no contexto da Convenção da OCDE, que é uma convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que já está em vigor para vários países, inclusive para o Brasil, e que deve entrar em vigor para a Suíça no dia 1º de janeiro agora. Esta convenção ela tem sido muito positiva para facilitar o trabalho dos fiscos, dos órgãos tributários de fiscalização e arrecadação. E facilita na medida em que as informações sobre a existência de valores mantidos nesses países que são signatários, essas informações passam mais facilmente para os órgãos fiscais dos países onde essas pessoas devem fazer suas declarações tributárias do imposto de renda, por exemplo. Nos países em que isto não será possível ou ainda não é possível, nós temos que lançar mão dos meios tradicionais, os meios ordinários de cooperação internacional, que são meios mais complexos, mas que são utilizados hoje de forma conjugada. Então você tem países que são ainda considerados paraísos fiscais, mas em relação aos quais a cooperação também tem sido facilitada porque a pressão global
para a eliminação desse tipo de refúgio seguro para criminosos foragidos ou para dinheiro sujo escondido tem se reduzido drasticamente nos últimos anos, não só por causa desse tratado da OCDE, mas por causa de um grande marco normativo global que passa também pela Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, passa pela Convenção de Palermo, que é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ou seja, cria-se uma malha de cooperação em vários campos, de modo que no futuro, em breve, nós teremos apenas ditaduras ou países excluídos do mercado financeiro internacional que não estarão interligados nessa grande rede global de cooperação. Esse é o secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, Dr. Vladimir Aras. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã, doutor. Um bom dia. Bom dia.